entendendo direito, mas dorme no quarto, não quero nem entrar no quarto, porque eu vi isso assim. Não falei nada com ele, pensando que ele não acreditasse, lá de repente achava que eu peguei a cabeça, não falei nada. E o pastor falou assim: não, está amarrado esse nome de Jesus, isso é um demônio. Aí o pastor fez uma oração e tal, expulsou aquele espírito de lá. E depois perguntou a ela: e aí, tá, você viu ele mais lá? O pastor não vi mais, sumiu. Só que o marido dela, aí ela voltou a dormir no quarto. E quando os dois iam se entender lá, né? Todo dia tacava uma dor de cabelo do marido dela, terrível. Aí o pastor foi lá, contou, o pastor está amarrado, quando disse: demônio vai ter que sair. Porque ele não quer sair, né? Mesmo quando foi expulsar ele do demoniado gadareno, Senhor, deixa eu não ficar nessa província, deixa eu te entrar naquele corpo, o negócio dele era ficar ali. Aí o pastor foi, expulsou aquele espírito da vida do marido dela também, porque acho que ele saiu dali e começou a atacar o marido, o negócio dele era atacar o casamento. Aí o demônio saiu e o casal voltou a se beber, ficar em paz, na paz de Deus. Quer dizer, ele estava agindo. Se você não enxergar, ele age. Estava ali na cama, pois é, você senta no sofá, ele fica à vontade. Você não está enxergando ele. Para você enxergar ele, como é que você vai enxergar ele se ele é um espírito que não tem corpo? Você só enxerga ele através da Bíblia. Você vai enxergar ele através do mundo espiritual, conhecendo a verdade. Se você não conhecer a verdade, você não vai ver onde ele está agindo. Aí é um perigo você não ver o bichinho. Você não está vendo ele, está fazendo bagunça na sua vida. Ou na sua família. Esse não é você, na tua família. Um casal que se desentende. Eu tenho um parente meu, um cunhado meu, né? Que um dia desse ele me ligou. Porque estava um probleminha com a minha irmã. Olha, não sei quem. Ele, não, cunhada, mas eu não tenho nem como ir para casa mais. Eu vou para casa e falei: não, presta atenção. Vai para casa. Ô, vai. Você chegar lá, está totalmente diferente. Ó, eu sou o que você está falando. Aí chegou lá, estava tudo resolvido. Um dia desse ele me ligaram bem. Quem é que estava lá? Puxa. Entendeu? Então é ele que estraga tudo. Estraga a prosperidade, estraga o casamento, estraga a fé. Estraga tudo. Se você não vê ele, não tiver a palavra de Deus, ele fica ali. Então nós vamos ver ele. Você tem que entender também por onde que ele entra, tá? Tem que entender isso. Vamos dar um pouquinho lá. Que isso aqui não é que você está em rebeldia, está em pecado. Mas você vai saber que você não pode ir por aquele lado. E nem tudo que está pregando é que você está fazendo, não. Mas é para você não fazer. Você já sabe, né? Não, é que a pastora falou, mas eu não. Entendeu? Você vai pular fora daquilo ali. Sim ou não? Quando Jesus deu uma aviso a Pedro, Pedro não tinha negado Jesus. Jesus falou: cuidado, entendeu? Quando ficar 3 vezes tu me negar. Deus, Jesus já estava dando uma aviso lá na frente. Então não é que isso está acontecendo, mas é para Deus já estar te dando um alerta, que é para você não dar nenhuma brechinha, isso não acontecer. Entendeu? Então lá no 1 Samuel 16, né? No primeiro versículo. Nós não vamos. Nós não vamos ler agora não, tá, gente? Aí eu vou dar uma explicação para vocês, senão vocês não vão entender nada. Eu vou dar uma explicação para a gente não colocar muito. Preste atenção. O Saul era um rei que ele foi levantado por Deus. E quem levantou Saul como rei não foi o povo, foi o próprio Deus que escolheu Saul. Saul era o homem de Deus. Como Davi, o homem segundo o coração de Deus. Porque, como é que você sabe que a Bíblia diz que Deus levanta os pastores segundo o coração dele? Então, todo pastor, rei, rainha, etc., profeta, foi levantado por Deus, era pessoa segundo o coração dele. Então, Deus escolheu Saul como rei.
servir a Deus, começou a agradar a Deus, mas chegou uma hora que ele começou a desagradar a Deus quando ele começou a não obedecer mais a palavra. Isso é uma coisa que a gente tem que vigiar. Às vezes a gente começa bem, mas o negócio não é começar bem, o negócio é você terminar bem. Terminar no céu, entendeu? Isso você tem que vigiar. Porque às vezes a pessoa começa bem, no meio do caminho ela acha que você não vai obedecer. E o Saul aconteceu isso. No meio do caminho, ele achou que não precisava mais obedecer Samuel. Ele obedeceu até um certo limite. Dali para lá ele já começou a querer fazer as coisas na cabeça dele. Às vezes a pessoa vai indo, até obedece direitinho. O pastor está falando, o pastor está falando. Mas às vezes tem uma certa hora que às vezes a pessoa, sei lá, ela acha que já conhece a palavra e que já sabe o que está fazendo e começa a não obedecer mais, a não prestar mais atenção na palavra, entendeu? A não dar mais confiança que Deus está falando. E começa a fazer as coisas da cabeça dela. Foi o que Saul fez. Ele foi indo, só que teve uma hora que ele começou a não obedecer mais Samuel. Quem era Samuel? Era um porta-voz, era um mensageiro de Deus. A Bíblia não diz lá no livro de Hebreus: obedecei a vossos pastores. Então, ele era um mensageiro, era como se fosse um pastor, mas ele não obedecia mais. Então, Deus usou Samuel para falar com ele: você vai lá nessa guerra lá que você vai, Deus está enviando ele, vai matar todo mundo. Eu não quero que você deixe um animal. Foi uma ordem de Deus. Deus usou Samuel para falar para ele. O que ele fez? Ele foi, mas chegou lá e foi do jeito dele. Ele não fez como Deus falou. Muitas das vezes, gente, a gente perde grandes bênçãos por causa disso. E às vezes você vem na igreja, Deus está falando para você o que você vai fazer para ser abençoado. E às vezes a pessoa sai daqui, aí chega lá fora, para do jeito dela. Vai nada como Deus falou. Ah, não, vou fazer assim, porque assim vai fazer, muda tudo. E ele mudou tudo. Porque ele devia matar todo mundo, ele colocou lá aquele rei, que era para ele matar. Ele colocou lá os animais gordinhos, né? Aqueles mais gordinhos, você teve você fazer um churrasco, sei lá, ele pegou os mais gordinhos, levou. E quando Samuel chegou lá, ele ainda mentiu ainda. Você fez tudo que Deus falou? Fiz. Aí, mas que fugido é esse aí? De ovelha? Não? Porque como é que você vai enganar o homem de Deus? Não, é que aquilo ali que tinha uns mais gordinhos lá, que eu trouxe para oferecer sacrifício para Deus e tal. Aí o profeta falou para ele: Saul, tem mais prazer do Senhor em obedecer do que sacrificar. Melhor obedecer do que sacrificar. E aí Deus rejeitou Saul como rei, não quis mais, porque ele já não obedeceu a Deus. Você entendeu? Então a pessoa para ser usada por Deus, em primeiro lugar, ela obedece. Manda quem obedece, sabia disso? Hã? Os espíritos imundos se prostraram diante de Jesus. Sempre obedecido, não é? A Jesus. Jesus apoiou a autoridade de Jesus. Mas Jesus, uma vez, ele disse assim: o Pai não me tem deixado, que eu sempre faço o que me agrada. Ele obedecia a Deus. Por isso que já os demônios que obedeciam a ele. Então, só manda no reino espiritual, você só tem autoridade quando você obedece a Deus. E o Saul, ele não estava obedecendo mais. Ele não obedecia mais, ele queria fazer o negócio do jeito dele, já não estava mais querendo fazer do jeito de Deus. Então Deus viu que ele não estava servindo mais. Isso aí não dá mais para me usar. Ele já não me ouve mais. Ele já não está mais fazendo o que eu estou mandando, só está fazendo o que ele quer. E Deus falou: não quero mais ele como ele. Como profeta, mal sendo. Mas ele é ungido de Deus. Aonde eu estou falando para você, pode uma pessoa ungida de Deus, um espírito entrar na vida dela? Pode. Existem dois tipos de possessão que um espírito pode agir na vida da pessoa. A pessoa que era do mundo,
que a pessoa vem para a presença de Deus, é liberta, aqueles espíritos saem. Só que a pessoa ela começa a não obedecer mais a palavra, ou ela se afasta de Deus, e aqueles espíritos voltam. Isso está lá no Mateus, saindo, né? Saindo do homem espírito imundo, né? Anda por lugares áridos, procurando repouso no encontro. Aí ele diz: voltarei para a minha casa, de onde eu saí. Quer dizer, ele pode voltar, depende da gente, entendeu? Então a gente não é só para a gente aceitar Jesus e passar a mais água, a gente tem que procurar ter uma vida de consagração. Se você continuar muito, aí ele volta, ele pode se voltar novamente, entrar dentro daquela pessoa, entendeu? Se a gente afastar um pouquinho. Então, Saul, o que aconteceu com Saul? O Saul desobedeceu a Deus. O Saul não estava mais obedecendo a Deus. Por causa disso, ele abriu o quê? A brecha. Foi o que eu preguei hoje de manhã. Que Jesus ele disse assim: não dê lugar ao diabo. Se você der um lugarzinho, ele vai comprar. Ele fica procurando uma brecha na minha vida, na sua vida. Isso também é bíblico. Está lá no livro de Daniel. Quando eles queriam destruir Daniel, os inimigos de Daniel procurou o quê? Se havia alguma culpa ou vício. Eles estavam procurando alguma coisa no Daniel que pudesse acusar o Daniel. E o diabo procura alguma coisa na sua vida, uma brecha para ele possa entrar. Você está entendendo? E o Saul abriu uma brecha quando ele começou a desobedecer a palavra. Aí o que aconteceu com o Saul, que era o ungido de Deus? Agora você vai ver, 1 Samuel 16, né? E gente, aqui nesse ministério, presta atenção, tudo eu ensino pela palavra. Estou falando aqui para você, estou dizendo onde vai cheio. Pastor, o que significa isso? Não tem nem como ele dizer que não é Deus. Deus está escrito, né? Deus está falando. Então, isso é para a gente meditar em casa. Poxa vida, vou colocar isso nessa palavra, vigiar isso aqui, tá? Entendeu? Então, ele está falando aqui, ó. 1 Samuel 16, 14. Saul é atormentado pelo que, gente? Pelo espírito maligno. Olha só. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Vamos dar uma paradinha. Eu falei para você, existe aquela pessoa com o Espírito imundo. Quando ela veio para Jesus, saiu dela e o Espírito de Deus assume. Agora existe aqui, ó, quando o Espírito de Deus sai e aí o demônio assume. Entendeu? É isso que ele tem que ser vigilante. Então, no caso do Saul não obedecia mais a palavra, o Espírito Santo se retirou dele. Aí, o gato sai, o que acontece? Faz a festa. Aí ele diz assim: o Espírito do Senhor se retirou dele. Não é isso? E o atormentava um espírito mau da parte do Senhor. Vamos dar uma paradinha aqui. O Espírito Santo de Deus saiu, se retirou de Saul e ele começou a se atormentar com o Espírito de Deus. Sim, quando a presença de Deus sai e os espíritos de Deus estão presentes, a pessoa começa a ser atormentada. Pastor, que tipo de tormenta é esse? Às vezes tem pessoas que não dormem a noite toda, clareia a noite, não consegue, clareia o dia com nada. Tem gente que não tira o cochilinho e depois acorda, né? É o jeito dela. De repente Deus está até acordando a pessoa para orar. Mas tem gente que não, gente. Tem gente que clareia o dia e a pessoa não consegue dormir. Aí já levanta de manhã irritada, vai para o trabalho irritada. Tem gente que vê vulto dentro de casa. Tem gente que vê vulto dentro de casa. Tem gente que ouve chamar certinho, fulano, nitidamente. Mas quem está me chamando na hora dessa? Você vai lá ver? Não tem ninguém. Se eu é. Mas eu ouvi me chamar. Pessoas que ouvem vozes. Pessoas que não conseguem dormir direito. Toda hora tem pesadelo, acorda assustado, tem pesadelo, acorda. Tem gente que tem medo até de dormir, sabe? Fechou o olho, pesadelo.
se alegrar nunca. Não é uma tristeza normal, não, é uma depressão. Isso é uma opressão maligna. A pessoa está sendo atormentada com o espírito maligno. O demônio não deixa a pessoa se alegrar na presença de Deus e outras coisas. E é uma opressão. O diabo está atacando aquela pessoa. Sim, entendeu? A pessoa não tem paz, falta de paz, a pessoa só vive irritada, a pessoa só é estranha, a pessoa não tem sossego. Outros vê até espíritos dentro de casa, como por exemplo, foi quem pediu a Zuleide do Taimã. Ela me pediu oração por uma mulher, e a mulher, o filho dela morreu, faleceu, e ela vê o filho dentro de casa. O que é isso? Isso são espíritos. Porque a pessoa que morreu, ela não tem mais corpo para ali. A Bíblia diz que o espírito volta para Deus e o corpo volta para o corpo. Não existe esse negócio de não todo espírito parando pela terra. As pessoas vão ressuscitar no último dia. Mas não existe um espírito passeando por aí. O único espírito que está passeando por aí é demônio. Entendeu? Mas não o espírito das pessoas. Aqui nesse ministério já teve 2 pessoas libertas disso. Era o garotinho que via a irmã dele, que a filha dela morreu. É aquela, de repente, não sei se foi, acho que foi a Rosângela, foi você, Cida. Não sei se foi você, a Rosângela, não sei, a Zuzu que me levou lá, uma irmã que mora lá perto da casa de vocês, esposa dela até faleceu agora. José. Oi, José? Ela é sua cara, não é? Ela não tem uma filha que faleceu? Então, aquele garotinho, aquele netinho dela, acho que é neto dela, que via a menina dentro de casa naquela época. Oi? É filho da menina que morreu. Sim, ele ficava vendo ela, a mãe. Inclusive, no dia que a menina morreu, eu estava no portão da prainha, aí ele estava subindo para cima dele, ela estava descendo, aí ele descendo de lá para cá, ele falou assim, lá vem minha mãe. Isso aí. Eu estava com licença, você fosse lá vem minha mãe. Aí eu fiquei assim, olhando assim, ó. Aí quando ele ficou a mãe dele, a mãe dele já tinha aparecido e ele não sabia. Sim, ele via, daquele menino via, ela pediu oração por ele. Até onde eu sei, ele foi liberto naquela época, antes do esposo dela falecer também, né? Eu fui lá, orei pro garoto, orei por ela, não, isso aí não é ele, sua filha que está vendo, são espíritos. Aí ele foi liberto também. Quem mais? A avó do João. Não tem o João Vitor? A avó do João Vitor? O João Vitor, a avó dele, ela viu o marido dela dentro de casa. Aí ela veio aqui, pastora, mas eu vejo ele certinho sentado na cadeirinha onde ele mostrava, mas isso que você está vendo não é o seu marido. Não, pastor, eu falei não, porque o espírito do seu marido não pode voltar, isso é um demônio. Ele está se transfigurando no seu marido. Porque ele pode se transfigurar, tem anjos de luz, está lá no livro de Gálatas. Ele se transfigura na aparência da pessoa. E aparece, aí a pessoa pensa, meu parente, não é, é ele. Porque o parente não tem como voltar aqui na terra. Entendeu? E aí tem gente que é atormentada com o espírito imundo. Aí fica vendo ali, fulano, e não é a pessoa. É para mexer no sentimento da pessoa. Botar a pessoa em crise de depressão, está amarrado com Jesus. São espíritos atormentadores. Entendeu? Tem espírito que fica na cabeça da pessoa de noite, que isso não se mata. Se eu fosse você, acabava logo com isso. Nem? Tudo bem aí? Então, ele fica lá na cabeça da pessoa. Por que não se mata logo de uma vez? Tinha um homem que ali na Luz de Vento, quando eu morava lá, sabe o que ele fez? Ele veio com a moto toda arrumadinha. Eu
morava lá na época. Ele veio com a moto toda arrumadinha. Parou de moto naquela linha. Vocês sabem onde é aquele cruzamento ali para quem vai para o Miguel Couto? Aquela travessia da linha. Quem vai para o Miguel Couto, sabe? Perto do posto de volta. Ele parou ali naquele cruzamento com a moto arrumadinha. Parou a moto assim. Quem imaginar que ele ia fazer aquilo ali? Ninguém nem se perdeu. No normal, no moto, parou. Ele ficou olhando pro trem vindo. Quando o trem estava pertinho, ele colocou a cabeça, deitou e colocou a cabeça. Não deu nem tempo de puxar ele. Com a cabeça do lado, pro outro. Esse homem, ele era atormentado. Ninguém sabia, mas ele era atormentado com o espírito. Tinha um demônio que falava na mente dele. Foi o demônio que falou para ele: vai lá ensinar. Espera para ele vir e bota a cabeça lá. Ele foi lá e obedeceu. Entendeu? Então existe a influência do reino espiritual do mal, gente. A gente tem que entender isso. Existem pessoas atormentadas. Do nada, o marido, a mulher, o marido está bem, você do nada ele olha para sua cara para te espraguejar. Irmão, você fica assim até assustado. Meu Deus, o que aconteceu com essa pessoa? Tem algum espírito atormentando aquela pessoa. A pessoa atormentada de espírito, ela não consegue amar as pessoas direito. Do nada está espraguejando, todo mundo fraco, entendeu? Ela não consegue. Aí fica todo mundo dá certo, o outro não dá certo. Aí sempre por que a minha vida sentimental está sendo? Ela ficou com 10 e não sei, tá? Porque tem um espírito na pessoa. Eu estava orando por uma pessoa que estava acontecendo isso. Ninguém servia para a pessoa. Toda pessoa que ela arrumava começava bem, daqui a pouco começava a espraguejar a pessoa não prestava mais, aí saía daquela pessoa e ia ficar com outra. Aí estava com a outra, não, porque o outro é que prestava. Aquele ali já não prestava mais. Então, quer dizer, tinha um espírito atormentador na pessoa. Não deixava a pessoa ser feliz com ninguém. O defeito não estava nas pessoas, estava nela. Entendeu? Era ela que agia desse jeito. Tem pessoa que é assim, que é atormentada de espírito, a pessoa não para com ninguém. Começa a ver daqui a pouco ele não presta, começa a ver daqui a pouco ele não vai, aí vai com o defeito. E não fica ninguém. No final, fica sozinho, não, ninguém presta. Está certo que tem gente que é sozinha, por uma opção. Hoje em dia, realmente, não está fácil você amar uma pessoa séria com Deus. E às vezes, se andar, dependendo da sua companhia que você está, não é melhor só do que mal acompanhado. Mas tem casos que não é esse, é a pessoa que é atormentada de espírito. Entendeu? Então, ele está falando aqui, o Espírito do Senhor se retirou e Saul era atormentado do Espírito. Eu queria que você entendesse. Saul era o nome de Deus, era um rei, ele era ungido de Deus. Mas por causa de uma brecha, entrou na vida dele o Espírito para atormentar ele. E Jesus, ele disse, às vezes que a gente não deve dar lugar ao diabo. Quando que o Saul deu lugar ao diabo? Quando ele começou a não obedecer mais a palavra. Entendeu? Quando ele começou a não obedecer mais, ele abriu uma brecha. Aí o diabo entrou. Vamos ver agora também lá. Outra pessoa que deu um lugarzinho do diabo, o diabo entrou nela. Gente, isso é coisa que a gente tem que guardar no coração. Glória a Deus. A gente não pode dar lugar a essa coisa
pessoal está falando, mas quem tem que saber? Calma, calma. Glória a Deus. Oi? Não entendi nada. Mateus 18. Você entendeu isso? 18. Mas aonde? Gente, Mateus 18. Vamos ver outra brecha? A brecha de Saul foi essa. Ele não estava mais obedecendo a palavra. Vamos ver o Pedro. O que aconteceu com o Pedro? Pedro era quem, gente? Isso que eu queria que você entendesse. Preste atenção. Essas pessoas aqui eram pessoas de Deus. Aí você está pensando que o demônio só entra para atormentar a pessoa lá do mundo. Mas só aquelas pessoas que não têm Deus. Não, gente, essas pessoas que eram de Deus. Só que elas deram o quê? Brecha. Entendeu? É isso que a gente tem que vigiar. Então, Pedro é o quê? Pedro é um discípulo. Ele era líder da igreja. Não deixou de concluir, mas ele deu uma brecha. Então, se deu uma brecha, ele entra. Ele não quer saber se tem o Espírito Santo, se não tem o Espírito Santo, se é batizado, se é de Deus, se não é de Deus. Não quer saber. Ele dá uma brecha, ele entra. Aí ele disse aqui, ó, vamos lá. Eu acho que é por isso que Deus falou, não dê lugar. Não dá, não, se der lugar, ele vai entrar. Então ele está dizendo aqui, Mateus 18, né? Não é, Natália? Mateus 18. 18, né? Sim. Vamos lá. Não é esse aqui não, pastor. Não é esse aqui não. Esse aqui é outra coisa. É Mateus 3. Esse aqui, esse sim. É muito parecido, mas não é. Esse aqui. Olha só, ele está falando aqui, ó, a confissão de Pedro, não é isso? E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem disse os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, ou Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Ele disse: e vós, quem dizeis que eu sou? Aí ele está dizendo, ó. E Simão Pedro, respondendo, lhe disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo lhe disse: bem-aventurado. Oh, Pedro, é feliz, hein? Que homem feliz, é bem-aventurado. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está no céu. Está muito feliz, depois foi o próprio Deus que revelou isso para você. Deus falou, Jesus falou com ele. Para você ver, o Pedro era de tanta intimidade com Deus, que Deus mesmo falou para ele. Jesus falou: ó, está feliz, irmão. Isso não foi uma carne, foi alguém que falou para você, foi o próprio Deus que falou isso para você. Te revelou isso. Olha a intimidade que ele tinha com Deus. Deus falava diretamente com Pedro, viu? Aí ele disse assim, ó: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou carne e sangue, mas teu Pai está no céu, mas o teu Pai está no céu. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, porque esse Pedro significa rocha, edificarei a minha igreja, porque ele era o líder. E agora as portas do inferno não prevalecerão
dando a chave do reino do céu. Você abrir a boca, vai acontecer. Olha só. Forte, né? Ó, a intimidade que Pedro tinha, era o homem de Deus. Mas o que aconteceu com Pedro? Então mandou os seus discípulos que ninguém dissesse que era Jesus Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar os seus discípulos que convinha ir a Jerusalém padecer muitas coisas dos anciões, dos principais, dos sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitar no terceiro dia. E Pedro, olha só, aquele Pedro cheio de Espírito Santo, né? E Pedro, tomando a parte, começou a repreender Jesus. Gente, como você vai repreender Deus? Pastora, Deus me livre de fazer um negócio dele, mas sabia que tem muita gente que faz isso, você acha normal? Porque Jesus, Espírito Santo, Deus está usando Jesus. Era o filho dele, entendeu? Às vezes Deus usa o pastor e a pessoa quer repreender o pastor. Ele não é pastor, ele. Ele estava contradizendo Jesus, não é bem assim não. Ele não estava concordando com a palavra. Jesus é o quê? A própria palavra. Isso aconteceu também lá abaixo com Moisés. A Miriam e o Arão, eles não concordavam com o que Moisés fazia. Moisés foi tomar uma mulher lá com China, lá e ficaram com raiva de Moisés. É mesmo? Que nem eu falei para você, gente. A pessoa, a mente natural, ela não entende a mente espiritual. Às vezes meu pastor fala umas coisas que eu não entendo direito. Mas o grau dele de fé é diferente da minha, então eu procuro não pecar. Vigile isso. Mas não estou concordando com o pastor também, não faço isso. Você não sabe, às vezes a pessoa está sendo dirigida por Deus e você está pecando. E ele não concordou com Jesus falou isso. Ele chamou Jesus à parte, começou a repreender a palavra. Ele não concordou com a palavra. Aí o que ele fez? E começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum se chama miserável. Ele, não vai acontecer nada disso que está falando, não. O que ele fez aqui? Ele discordou da palavra. Gente, a gente está indo por etapa, como se fosse um estudo. Lá atrás o Saulo fez o quê? Desobedeceu a palavra. Aqui, o Pedro discordou da palavra. Às vezes, esse texto que é normal a pessoa vir para a igreja discordar do que Deus está falando, não é? Lembra o que Jesus falou lá? Ou andar por dois juntos, se não tiver de aplicar.
A pessoa não está indo para a igreja para ouvir. Gente, mas não tem. Desculpa falar, eu estou errada. Eu acho que eu estou errada, gente. A pessoa vai se arrumando todinho, todo cheirosinho, da crente que vai encontrar com Jesus e vai dar uma peladinha na igreja. Poxa, o Albernadette não é lugar, gente. Calma a santidade, Deus fica triste, porque não é, a igreja não é para isso. A igreja não é um shopping. Porque senão tem que vigiar, porque eu não estou julgando os jovens. Mas aí é que está, Luzia. Por que tem que vigiar? Porque às vezes o rapaz ou a moça jovenzinha, os pais não deixam sair ainda para o shopping, tudo vai querer se encontrar dentro da igreja. Hã? Na igreja pode, mamãe vai deixar ir para a igreja. A mamãe não vai proibir eu ir para a igreja, então vai encontrar dentro da igreja. E se aí esse pastor não falar nada, daqui a pouco fica com um ponto de encontro na igreja. Entendeu? A pessoa está aí, não é para ouvir a palavra, vai encontrar. Gente, é sério. Hã? Não, gente, não é. Pelo
que procurar a santidade. Jesus, ele é o mesmo ontem e hoje sempre será. Às vezes que eu olho para mim e penso até, poxa, eu acho que a pastora deu alguma coisa para o namorado. Não é isso. Dá a César que é de César e dá a Deus que é de Deus. O lugar que você se encontrar para namorar é uma coisa, o lugar de igreja é outra coisa, totalmente diferente. Entendeu? É isso. A não ser que a pessoa, por exemplo, se é um casal, já é um casal, se conhecer, vai namorando, tudo bem, para a igreja, você vai para ouvir a palavra, não é para namorar. Morar ela fora. Mas vai vir junto, claro que não vai vir separar, igual antes, sua esposa dele, esposa, marido, mulher, mas ele não vai mais namorar, ele vai para ouvir a palavra, morar vai ir para fora. Você está entendendo? Você ir para a igreja com seu companheiro, se você já tem aquela pessoa, uma coisa, vai ir para a igreja pensando, irmão, e outra coisa estraga até a comunhão dos pessoal com Deus. Porque o pessoal não está mais interessado na palavra. Eles estão indo ali por outro interesse. É igual aquela igreja, como diz lá o pastor, que só tem todo culto é aquele banquete. Gente, eu não estou falando mal disso não. Tudo bem que aqui na Santa Ceia a gente faz uma pazinha. Mas se todo culto é aquele banquete, você não sabe mais quem está vindo. Para ouvir? Daqui a pouco o pessoal está pensando, vamos lá, que hoje vai ter cachorro quente. Entendeu? A pessoa não está nem aí para Jesus. Não é aquele negócio, poxa, hoje vai ter uma palavra, hoje é o dia da minha bênção. Não, a pessoa não está interessada em mim. E aí, vamos lá tem bênção lá hoje? Tem, mas tem cachorro quente. A bênção da pessoa é outra. Você não vai, né? Vou lá que eu vou aprender a vencer. Poxa, vou vencer, Deus vai me abençoar, vai vencer na vida. Não, ela não está indo para isso, para aprender a vencer. Ela está indo para outra coisa. Como Jesus falou lá para o pessoal, né? Vocês não estão procurando por causa do reino dos céus, estão procurando cada multiplicação que eles fizeram lá. Estava aí na tarde de Jesus, para ver se Jesus multiplicava de novo os pães. Entendeu? Tipo, eu vou atrás de Jesus, esperando Jesus multiplicar de novo os pães. Aí Jesus falou para eles, gente, buscar o pão é o seu convite que desce do céu. Trabalhar não pelo alimento que perece, mas pelo alimento que não perece. Glória a Deus. Então é isso, né? A gente vai à igreja, a gente tem que ir na intenção de ouvir Jesus, na intenção de aprender com Jesus, não é para outras coisas. Você não deve ir para a igreja e ter hipótese nenhuma para outra coisa a não ser ouvir e aprender com Jesus. Glória a Deus. Então o que aconteceu? Pedro, ele aonde na página? Perdi a página aqui. Então, o que aconteceu? Pedro, ele é um homem de Deus, mas ele deu uma brecha. Ele abriu uma brecha. Essa brecha foi quando ele discordou da palavra. Saul não obedeceu. Pedro discordou. Agora, e o demônio entrou nele. Então, Jesus falou, ó, quer ver? Lá no 25. Não, 23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de quem? De Deus, mas só do homem. Não é isso? E aí deu onde saiu lá, e aí já não, eu quero só ir até aqui. Jesus expulsou aquele demônio de Pedro. Pedro depois se acertou lá, né? Deus expulsou a igreja. Daí ele passou a concordar com Jesus, mas aqui ele não concordava com Jesus. Mas graças a Deus, Pedro teve um final feliz. Porque tem pessoas que elas percebem, pô, o diabo já entrou uma vez na minha vida, já entrou de novo, não vou orar, jamais, vou lá ficar todo lugar, o diabo não.
Se a pessoa der lugar, Lucas, né? Se a pessoa der lugar, o espírito entra. Eu falei aqui que tinha uma menina, preste atenção, mais jovem. Eu não estou citando o nome, tá? Não estou falando o nome dela. Ela veio me procurar. Por quê? Ela arrumou um namoradinho. Ela é cristã, batizada, muitos anos, pais da igreja, família toda da igreja, e ela também da igreja. Ela arrumou um namoradinho. O que aconteceu com ela? Ela começou a namorar o menino também da igreja. E aí eu falo para vocês, gente, você tem que observar quando a pessoa procura um namorado, uma namorada, assim, você tem que observar se aquela pessoa realmente é de Deus, ou se a pessoa está na igreja, religiosa. Você entendeu? Porque se um homem, ele chega, eu sou um cristão, eu sou de Deus, vou para a igreja. Só que ele começa a namorar uma menina, ele quer avançar o sinal, esse menino não é um cristão. Ele é da igreja, ele não é cristão. Se ele fosse de Deus e tivesse o Espírito de Deus, ele jamais ia fazer isso. Ele ia respeitar o Espírito Santo. Mesmo que a menina quisesse, ele ainda ia falar, não, o certo é a gente esperar no Senhor. Eu acho até muito bonito esse exemplo do teu filho. Isso, teu filho. Não é? Que agora, antes dele casar, a Luzia falou que ele disse para ela, mãe, deixa eu casar, porque eu estou fazendo as coisinhas direitinho na presença de Deus, né? Olha aí que bonito. Mas também, eu duvido se o casamento não está sendo abençoado, porque fez as coisas certinho. Agora faz as coisas erradas, tu fica abençoado. Sim, entendeu? Então, a pessoa de Deus, ele que levou a fundamento, porque Deus também era um cristão, menino também. Agora, o menino quer avançar o sinal nesta hora, esquece. Ele pode ter tudo na vida dele, dentro de Deus. Ele não sabe o que é Deus. Porque o Espírito Santo de Deus não deixa você fazer um negócio desse. Está errado. Porque isso é um pecado. É um pecado de fornicação. Sexo foi criado para matrimônio. Isso não é um divertimento. Isso não é para ser feito fora do casamento. Não pode, é pecado. Pastor, eu posso fazer? Pode, mas você, escada você passar a ser uma pessoa, o que eu estou falando hoje, gente? De pessoas atormentadas pelo Espírito Imundo. Você pode passar a ser uma pessoa atormentada pelo Espírito Imundo. Porque essa menina, a família dela toda cristã, ela é cristã. O menino que ela arrumou, ela disse que era cristão. Na minha opinião, ela voltava muito. Resultado, namora daqui, pega de lá, eles tiveram relação. Aí ela veio me procurar, pastor, pelo amor de Deus, aqui vai pegar. Menina jovenzinha, linda menina. Eu não falei com ninguém, mas eu vi a minha senhora, se ela é uma mulher, eu estou apavorada, eles sempre aparecem atrás de mim. E quando eu vejo aquilo ali, eu meio de pânico, eu fico nervosa, eu começo a tremer, e aí eu passo mal, e ela está passando mal. Por nada ela passava muito mal. Aí ela me contou, isso foi depois que eu tive relação com esse menino. Aí eu não sei, porque ele é da igreja, eu não sei por que isso começou a acontecer. Olha só, não sei se tinha alguma coisa pesada dele, que começou a coisa foi pesada, não, vocês pecaram. Com certeza. Você sendo uma pessoa da igreja, mesmo se ele fosse ou não fosse, você não era para ter tido relação antes de casar com esse rapaz. Vocês cometeram um pecado de fornicação. Estava conversando para ela aqui no escritório. Então, o que acontece? Através desse pecado, esse demônio entrou na sua vida. É por isso que